Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos aqui mais uma porçãozinha da palavra do Senhor, uma porção poderosa da palavra de Deus. O nosso tema de hoje é mais duro do que Faraó. Meus irmãos, eu gostaria de analisar o coração ou os corações de um grupo de pessoas que está relatado na palavra de Deus. E a gente percebe uma dureza grande dos seus corações. Por isso a mensagem, um coração mais duro do que o coração de Faraó. Os irmãos conhecem, né, a vida de Faraó, lá do Egito, onde ele endureceu seu coração 6 vezes para a palavra de Deus. Depois dessas 6 vezes, então nós vemos Deus ativamente endurecendo o coração de Faraó mais 6 vezes, como consequência da sua escolha, como consequência do seu pecado. Mas eu gostaria de analisar um outro grupo de pessoa que endureceu seu coração grandemente para com Deus e não querem se arrepender. Para isso, nós vamos utilizar do texto de Mateus capítulo 25, naquela famosa história do versículo 31 ao 46. Eu não lerei esses textos todos aqui, é um texto escatológico, do versículo 31 até o versículo 46, está mostrando um julgamento que nós conhecemos como o julgamento das nações, onde Cristo ele vai sentar-se no trono da sua glória e julgará as nações. Qual que é o contexto, então, deste texto? Jesus Cristo, voltando após a tribulação, então na terra vai ter 7 anos de tribulação, ele chegando aqui na terra, o que vai acontecer? Ele vai julgar as pessoas, aqueles que permaneceram vivos, né? Passaram pela tribulação vivos, não morreram na batalha da Armagedon, então Cristo vai convocar todas as nações ali no vale de Josafá para passar por um julgamento que é conhecido o julgamento das nações. Alguns serão convidados para adentrar ao milênio que ele vai inaugurar, mas outros morrerão. Então esse texto ele vai separar o bode das ovelhas, os bodes ficarão à sua esquerda, as ovelhas ficarão à sua direita, e ele olhando para as ovelhas, ou seja, para os salvos da tribulação, porque na tribulação haverá salvação, então aqueles que se converteram na tribulação, Jesus Cristo vai os convidar: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E eles serão convidados para viverem 1000 anos com Jesus Cristo. Mas ele se voltará para um outro grupo de pessoas. E olha só, eu lerei aqui o que Jesus Cristo vai falar e a gente vai ver ali qual que é a reação dessas pessoas. O versículo 41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Note que esse grupo de pessoas aqui não foi convidada por Jesus Cristo para adentrar ao reino milenar. Eles estão sendo deixados de fora, né? Então, eles não vão entrar no reino milenar. Olha só o versículo 42. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quem são essas pessoas aqui? Essas pessoas são as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados no período da tribulação. Começando que essas pessoas não aproveitaram o período da graça que nós estamos vivendo hoje. O que vai acontecer? Quando Jesus Cristo voltar no arrebatamento, a sua igreja será levada. Mas alguns serão deixados para trás. Alguns ficarão para esse terrível momento da grande tribulação, a qual a Bíblia nos informa que será 7 anos de
tribulação, onde aparecerá o iníquo, o anticristo, e ele terá um poder mundial. E muitas coisas ruins estarão acontecendo nesse período. Não apenas vindo do anticristo, mas catástrofes naturais estarão acontecendo nesse período. Será 7 anos como nunca houve na face da terra e como nunca haverá. Serão 7 anos de terror. 7 anos amedrontadores. 7 anos de pavor. Essas pessoas ficarão aqui. Algumas delas se converterão, evidentemente. Algumas se converterão na tribulação, morrerão na tribulação e estarão no céu. Outras se converterão na tribulação e sairão vivas, conseguirão passar vivas pela tribulação e serão convidadas para entrar no reino milenar. Mas muitas dessas pessoas não se converterão, terão seus corações endurecidos. E a minha pergunta que fica é: olha, essas pessoas passaram por 7 anos de tribulação, não se arrependeram, viram Cristo vencer a batalha do Armagedon e agora estão sendo julgadas por Cristo. E olha, a Bíblia nos informa que esse julgamento não vai ser assim de um dia para a noite, não vai ser algo rápido. A Bíblia fala que esse julgamento, o julgamento das nações, terá uma duração de 75 dias. Você já ouviu falar disso? Talvez você ficou curioso, mas nunca ouvi falar que esse julgamento terá uma duração de 75 dias? Bom, é um assunto para uma próxima live, nós podemos estudar isso, mas Daniel nos informa que esse período de julgamento das nações será um período de 75 dias. Daí a minha pergunta é: essas pessoas tiveram 75 dias para olharem para Cristo, para ruminarem tudo o que aconteceu, a tribulação que aconteceu, viram Cristo descer, acabar ali com os seus inimigos na batalha do Armagedon, convocar as nações e elas não se arrependeram dos seus pecados. Quem são essas pessoas? A gente vai perceber que não é apenas que elas não podem se arrepender. O negócio é que elas também não querem se arrepender dos seus pecados. Essas pessoas são revoltosas contra Deus, estão revoltadas contra Cristo. Elas têm um coração endurecido. Por isso o título, mais duro do que Faraó, mais duro do que o coração de Faraó. Vamos analisar essas pessoas? Essas pessoas estão sendo mostradas aqui em Mateus capítulo 25, que é o julgamento das nações, mas vamos ver um pouquinho antes o que aconteceu com elas na tribulação, e o livro de Apocalipse vai falar para ela como que elas se portaram no período da tribulação. E aí você vai perceber, não, de fato, essas pessoas têm o coração endurecido. Olha só Apocalipse capítulo 9, falando do período da tribulação, e no período da tribulação os irmãos sabem do terror que vai acontecer. Selos abrindo no céu, coisas ruins acontecendo na terra. Trombetas sendo tocadas nos céus, coisas ruins acontecendo na terra. Taças pelos anjos sendo derramadas lá no céu, coisas ruins acontecendo aqui na terra. Vai acontecer sinais no céu, no sol, na lua, na terra, nos mares, nas florestas. Um monte de praga vai acontecer. Mas essas pessoas, apesar de todo o sofrimento, e apesar do sofrimento que o anticristo levantará, essas pessoas não se arrependerão dos seus pecados. Olha só o que diz Apocalipse 9, 20. Diz assim, e o 21 também. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, ou seja, na tribulação haverá pragas que matará muitas pessoas, mas alguns vão conseguir se safar ainda. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras, de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Note que essas pessoas, apesar do sofrimento das pragas e muitas pessoas terem morrido, elas sabem que isso é julgamento de Deus, mas elas não se arrependeram das suas obras más. Não se arrependeram de ter escolhido o caminho errado. Não se arrependeram de estar adorando pedras, ídolos, falsos deuses. Elas continuarão duras no seu caminho. Versículo 21 diz assim: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices.
essas pessoas não se arrependem, elas não se arrependerão. Essas pessoas não querem se arrepender, mesmo vendo o julgamento de Deus descendo sobre a terra, mesmo vendo a ira de Deus e a ira do Cordeiro descendo sobre a terra no período da tribulação, elas continuam com corações endurecidos. Percebeu quem são essas pessoas a qual Jesus Cristo as chama de bode, coloca do seu lado e fala que elas não entrarão no reino dos céus? Você está percebendo quem são essas pessoas? Você está percebendo por que elas não se arrependem? Não é que elas não podem, é porque elas não querem se arrepender. Olha só, falando delas ainda, um pouco mais na tribulação. Apocalipse 16, 9 diz assim: e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glória. Meus irmãos, muitas pragas estarão descendo na terra pela mão divina, pela mão de Deus. É Deus quem mandará essas pragas. Mas note que esses homens, ainda que saibam disso, eles não se arrependem dos seus pecados. Não se arrependem, mas pelo contrário, abrem suas bocas para blasfemarem de Deus e não dão glórias a Deus. Você está anotando quem são essas pessoas que estarão do lado esquerdo de Jesus Cristo, a qual Jesus Cristo não convidará essas pessoas para o reino milenar? São pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados. Olha mais um texto ainda, o 16:11, diz assim em Apocalipse: e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Olha, eles estão tendo 7 anos de oportunidade. Eles estão tendo 7 anos de castigo e tribulação. Mas apesar dessa tribulação, apesar desses sofrimentos, desses horrores, eles não querem se arrepender dos seus pecados. E eles escolhem não se arrepender. Note, meu irmão, o porquê que eu estou dizendo que é um coração mais duro do que o coração de Faraó. Essas pessoas escolheram endurecer o seu coração. Essas pessoas escolheram dar crédito à mentira, dar crédito a Satanás e ao anticristo. E elas escolheram uma posição de revolta contra Deus. E mesmo que tenha manifestações claras e até manifestações milagrosas de Deus no período da tribulação, a gente percebe que essas pessoas não se arrependem. Agora nós estamos percebendo quem são elas. Nós estamos notando por que se passaram 75 dias de julgamento das nações e essas pessoas não se arrependeram. Essas pessoas, nenhuma delas chegaram, não, eu estava errado todo esse tempo, mas vendo Cristo agora descendo do céu com a sua noiva, acabando com os inimigos na batalha do Armagedon, convocando todas as pessoas, sentando no trono da sua glória, eu me arrependo. Não, elas nem nesse momento se arrependerão. Por quê? Porque não querem. Uma pessoa que escolhe estar com o coração endurecido, ficará com o coração endurecido. A pessoa que escolhe estar com o coração obstinado, ela vai ficar com o coração obstinado. Lembra, foi isso que aconteceu com o Faraó. Faraó escolheu, não quero obedecer à voz de Deus, não quero aceitar essa mensagem, e ele endureceu o seu coração 6 vezes. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 6 vezes ele endureceu o seu coração. O que aconteceu logo em sequência? Deus começou a endurecer o coração de Faraó agora. Olha, Faraó, já que é isso que você quer, já que é isso que você quer para a sua vida, já que você quer viver nos seus pecados, então eis aí, é o que você quer, ficar com o coração endurecido? Pode deixar que eu vou dar uma mãozinha, pode deixar que eu mesmo vou endurecer o seu coração. É o que aconteceu com essas pessoas. Essas pessoas estarão no julgamento com corações endurecidos. Por quê? Endurecer o seu coração, seus corações, para a mensagem do Evangelho da Graça, no período que a igreja estava aqui. A igreja foi arrebatada, tirada. Eles tiveram 7 anos de oportunidade para se arrependerem, mas escolheram ficar com corações endurecidos. É óbvio, é evidente que nenhum vão se arrepender no período ali do julgamento, dos 75 dias de julgamento. Eles escolheram ficar com corações endurecidos. Então, a consequência é ficar de coração endurecido. Mas, apesar desse estudo, nós estamos conhecendo e percebendo quem são essas pessoas de Mateus capítulo 25, e aí você viu um vislumbre deles no período da tribulação. Quem eram eles? São pessoas que sabiam o que estava acontecendo, são pessoas que
por conta própria, endureceram os seus corações para com Deus, não quiseram saber de Deus e nem quiseram se arrepender. Ainda que Deus estivesse falando com pragas, falando com dores, falando com ira, essas pessoas nem assim elas se arrependeram. Então nós estamos percebendo como que o coração humano é duro. Eles não querem ouvir a mensagem do evangelho. E aí eu jogo uma responsabilidade para você. Como que está o seu coração? Você quer continuar com o coração endurecido para com Deus? Ou você quer ouvir hoje a mensagem do evangelho? A palavra de Deus diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Nós percebemos que Deus ele faz um convite individual para cada pessoa na face da terra. Nós percebemos que o evangelho ele convida as pessoas: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados. Olha, hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. É o que a palavra de Deus fala para nós. É o convite da palavra de Deus, o alerta da palavra de Deus. E aí fica a sua responsabilidade. Como que está o seu coração mediante a palavra de Deus? Será que você quer fazer parte desse grupo de pessoas? Será que esse texto de Mateus capítulo 25, você não está aqui fazendo parte desse texto? Por quê? Se o arrebatamento acontece hoje e você fica, você tem uma probabilidade muito grande de ser esse texto aqui, fazer parte dessas pessoas que estão sendo ditas e relatadas em Mateus capítulo 25. Malditos, vocês não entrarão no reino que está preparado. Por quê? Vocês não quiseram ouvir da mensagem do evangelho, mas vocês serão lançados para o inferno, que foi preparado, não para vocês, foi preparado para Satanás e os seus anjos, o diabo e os seus anjos, mas vocês serão parte disso, já que vocês não querem se arrepender. Então, a palavra de alerta. Nós estamos conhecendo quem são essas pessoas de Mateus capítulo 25. E se como nós cremos que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, é iminente, pode acontecer hoje, olha, que esse texto não esteja falando de você, mas fazendo uma aplicação que o seu coração não seja mais duro que o coração de Faraó, que você possa ouvir e ser convencido pela mensagem do evangelho, que você possa ser convencido pela voz do Espírito Santo, que fala através das sagradas escrituras, e dessa maneira, evidentemente, você não fará parte desse texto, você fará parte da igreja gloriosa de Jesus Cristo, que subirá para o céu quando Jesus Cristo buscar a sua igreja, para acontecer aqui na terra o período da tribulação. Você fará parte da igreja gloriosa que descerá com Cristo na sua segunda vinda aqui para a terra, onde Cristo pisará com seus pés no Monte das Oliveiras e aí terá a batalha do Armagedon. Você fará parte da igreja gloriosa que será cooperadora de Cristo no período do milênio aqui na terra, onde Cristo será o rei mundial, não mais o anticristo, mas agora o próprio Cristo dominará o mundo inteiro. E é de Jerusalém que sairá todas as leis de Deus, a palavra de Cristo. E você pode fazer parte desse fim glorioso. A escolha é sua. Olha, não se engane pensando que você já está predestinado ou fadado para uma vida infernal. Deus ele te dá essa responsabilidade de escolha. E você pode escolher endurecer seu coração ou continuar endurecendo, ou você pode então escolher abrir o seu coração para Cristo, para que ele possa adentrar e fazer uma mudança de salvação radical que somente ele pode dar para nós, porque a salvação pertence a Deus. Que Deus abençoe grandemente você, toda a sua casa, e não endureça seu coração para a mensagem do Evangelho.